Graça e paz, irmãos. Alegria podermos compartilhar a palavra com a igreja. Hoje nós temos as crianças aqui e agora há pouco eu me toquei que eu preciso falar numa linguagem para que eles também compreendam. Então eu quero começar com uma analogia. Crianças, hoje nós vamos falar... Cadê as crianças? Levantem a mão as crianças aqui que podem levantar as mãos. Isso. Nós vamos falar hoje sobre a igreja. Somos nós, o corpo de Cristo. A igreja, a Bíblia apresenta a igreja em algumas analogias. E uma delas, analogia é o que dá para a gente pensar em algo que relacionamos com aquilo que nós estamos dizendo. Então, por exemplo, um prédio é feito de vários tijolinhos, certo? A igreja tem ferro, o prédio tem ferro na fundação, nas suas colunas e vigas, tem canos, tem parte elétrica. A igreja é composta de muitos elementos. O nosso corpo também, crianças, ele tem vários órgãos. Nós temos músculos, ossos, peles, olho, ouvido, nariz. E cada um desses elementos é muito importante para a igreja. Assim, o melhor para o nosso corpo, né? E assim também é cada um que faz parte desta igreja. Cada um dos pequenininhos, dos adultos, que compõem o corpo de Cristo, a igreja, é muito importante. Por quê? Porque Cristo deu a importância devida para cada elemento, para cada pessoa. Se nós tivermos uma casa e começarmos a tirar os tijolinhos, daqui a pouco essa casa vai ruir. A parede vai dar para ver do outro lado. Se uma coluna que sustenta a casa for quebrada, essa casa vai ruir. Então, cada um aqui que foi eleito pelo Senhor Jesus faz parte desse corpo. E é muito importante quando nós nos reunimos aqui. Esse é o resumo do que eu quero conversar com vocês hoje, no texto de Hebreus, capítulo 10, do versículo 19 ao 25, que eu lerei com vocês agora. Hebreus capítulo 10, do versículo 19 ao 25, lembrando que logo no primeiro culto de 2024, nós não colocaremos os textos aqui no telão. A Bíblia diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Vamos orar? Pai querido, nós estamos diante da Tua palavra, nós temos o Teu Santo Espírito que nos foi dado, que nos dá luz e entendimento, que nos dá discernimento, nos dá a fé que vem do Teu Filho Jesus Cristo. E nós pedimos nesta manhã que o Senhor nos encha da Tua palavra, com o discernimento do alto, para a edificação de nossas vidas, para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Quero pedir que o Maurício coloque para nós aqui, no telão, um quadro, que ele é um resumo da carta aos Hebreus, para que nós tenhamos uma noção de como está, e o pastor Glênio está expondo
a carta aos Hebreus, e eu gostaria que nós entrássemos um pouquinho nessa carta, para que ao chegar agora nesse capítulo 10, nós tenhamos primeiro a pessoa de Cristo, depois a obra de Cristo e a caminhada de fé em Cristo. E esses temas, essas ênfases, elas são distribuídas nesses 13 capítulos, dividindo-se assim, do capítulo 1 ao 3, Cristo é superior. Depois, Cristo é superior aos anjos. Cristo é superior a Moisés. Então, no capítulo 4 até o capítulo 9, ele fala da superioridade do sacerdócio de Cristo, da aliança, da nova aliança, e a Cristo superior ao santuário e sacrifício. E aí depois, essa caminhada, entrando no capítulo 10, a certeza da fé, a resistência da fé e a exortação ao amor. Os tópicos principais então são a majestade de Cristo, a pessoa de Cristo, a superioridade, por isso ele é majestoso, ele é superior em sua majestade a todos esses citados anteriormente. O ministério de Cristo é superior, aquilo que ele fez é superior a qualquer sistema religioso, e especificamente ao sistema da antiga aliança. E, por fim, os ministros de Cristo, e ele vai tratar especificamente da exortação do povo de Deus. Aqui, na primeira parte, ele fala de doutrina, e logo depois ele fala da prática cristã. E nós vemos aqui algumas coisas veremos agora sobre o local de composição, a época em que foi escrito e quem poderia ser o autor dessa carta. Então, queridos, durante a história, o nosso Deus, ele enviou 3 tipos de emissários ao mundo para transmitir a sua revelação. Ele enviou os profetas, depois ele envia os anjos e por fim Hebreus diz que ele enviou o Senhor Jesus. Tendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, agora em nossos dias ele falou pelo seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. E os profetas e os anjos foram muito usados por Deus, mas o Filho é superior a todos eles. Eles falaram com autoridade a mensagem do Senhor. Eles foram enviados para a bênção. Mas o coração rebelde do ser humano, os ouvintes dessa revelação, eles rejeitaram, desprezaram os profetas, perseguiram e assassinaram. No caso dos anjos, um pouco diferente, porque eles, como uma expressão sobrenatural, causavam um certo temor. Mas quando nós vemos o próprio Filho, Jesus Cristo, sendo enviado ao mundo, ele também é desprezado, ele também é perseguido e ele é, por fim, assassinado. Mas o Senhor Jesus foi ressuscitado, vitorioso, e ele nos levou juntamente com ele a esta vitória, e hoje ele está assentado à destra de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível, que o autor de Hebreus nos diz. Os anjos são criaturas, são servos. Jesus é o Senhor, é o Criador. Jesus é superior tanto aos profetas quanto aos anjos. Essa é a primeira mensagem que a carta de Hebreus nos diz. Então agora vamos pegar o boletim e começar com ele. Tendo o autor da carta aos Hebreus desenvolvido uma reflexão teológica progressiva sobre a superioridade de Jesus Cristo em relação a profetas, anjos, sacerdotes, templo e sacrifícios, mesclando com exortações, agora se concentra em estimular os irmãos a perseverarem em Cristo até o fim. Em sua carta, o escritor exorta a não ser negligente, a não duvidar, a progredir na fé, a perseverar na fé e a não desanimar. Queridos, eu não sei se você já leu a carta inteira de Hebreus.
mas o autor aqui é simplesmente formidável em sua argumentação, porque ele conhece profundamente o Antigo Testamento e a obra de Cristo. E a sua argumentação é tão detalhada, tão firme, tão objetiva e também amorosa, porque ele tem um propósito de estimular os irmãos. Então, ele escreve essa carta com o propósito que esses irmãos permaneçam firmes em Cristo. A carta aos Hebreus não distingue seu autor, nem indica com clareza para quem foi endereçada originalmente. Porém, seu conteúdo nos leva a pensar que foi direcionada a judeus convertidos ao cristianismo, possivelmente judeus da dispersão, que conheciam a cultura judaica e helênica. O que é a cultura judaica? Nós já conhecemos. O que é a cultura helênica? É uma cultura que ela recebeu algumas informações dos judeus, da cultura judaica, e eles também vivem ou viveram o contexto grego, contexto romano, e essa cultura helênica, ela tem uma visão diferente da cultura judaica. Quanto à autoria, é interessante nós avaliarmos a autoria da carta aos Hebreus, que no primeiro século, os chamados pais da igreja, Clemente de Alexandria e Orígenes, eles entenderam que Paulo foi que escreveu Hebreus. Eu não sei o que você pensa sobre isso. Agora, no século II, Tertuliano cria que Barnabé era o escritor da epístola. Já Agostinho, a princípio, achava que também fosse Paulo, mas depois afirmou que essa carta era anônima. E Martinho Lutero sugeriu que a carta poderia ter sido escrita por Apolo. Então, não temos a informação de quem é o autor da carta. E quando essa carta foi escrita? E aí nós temos alguns estudiosos situando essa carta em torno de 68 e 70 depois de Cristo. Com relação aos destinatários da carta, Hebreus deve ter sido inicialmente dirigida aos judeus helenistas convertidos ao cristianismo. Então nós temos esse panorama em termos de autoria, de data, que tem a ver com que a época, inclusive, de perseguição desses irmãos. Vamos voltar ao texto do boletim. Seu contexto são os anos 60 depois de Cristo. Já havia passado em torno de 3 a 4 décadas desde a morte e ressurreição de Jesus Cristo. E esses cristãos haviam perdido seu entusiasmo inicial pela fé. Eram convertidos há muito tempo. Você tem aí os textos de referência para que você depois possa verificar. Eles eram servos dedicados, visto como uma divisão do judaísmo, e por isso enfrentavam a intolerância por parte dos seus conterrâneos, avaliando até retornar ao judaísmo, abandonando a fé em Cristo, a fim de serem aceitos outra vez. Possivelmente, esses irmãos foram tentados a retroceder na fé. Os destinatários, eles são saudados pelos da Itália, por meio do autor, mas não há indícios concretos de onde viviam. Uma tradução mais exata seria: aqueles que são da Itália vos saúdam. A frase em si poderia significar que a carta foi escrita da Itália ou a Itália, diz William Berkeley, um teólogo escocês. O escritor aos Hebreus demonstra a preocupação quanto à vida dos membros da comunidade frente às perseguições, o que levanta alguns questionamentos. E gostaria que você pensasse sobre esse contexto e diante dessas perguntas da seguinte maneira: a vida espiritual e o testemunho dos membros da igreja estavam firmes a ponto de resistir
as tempestades que estavam se aproximando? Será que no dia a dia da vida cristã havia fidelidade perseverante ao que tinham aprendido? Como estava o relacionamento com Deus por meio da palavra, da oração e da firmeza no Evangelho de Cristo? A comunhão dos membros da igreja era tal que poderiam exortar-se e estimular-se mutuamente? Aqui, o escritor da carta, ele contrasta o estado atual dos leitores com o estado que eles viviam anteriormente. Como que eles viviam anteriormente? Eles viviam dentro de uma cultura judaica, observando todos os mandamentos da Torá, as leis, as regras, focados na letra e não no espírito da letra. Eles eram muitos fariseus, observando não o Deus da palavra, mas a palavra como uma lei vazia. Esse era o contexto anterior dos judeus. Qual é o contexto atual agora? O contexto atual é que eles são cristãos, eles creem na suficiência de Jesus Cristo, eles creem que o cumprimento de todas as Escrituras foi totalmente realizado em Cristo Jesus. Eles não vivem mais pelas obras, mas pela fé em Cristo. E o autor de Hebreus contrasta isso o tempo inteiro para que eles entendam que não vale a pena voltar e viver como antes. Só que o autor também faz um alerta. Ele avalia esse estado, porque eles não eram cristãos nascidos de novo há pouco tempo. Eles já tinham vivido aproximadamente 30 anos como cristãos. Mas todas as pressões que eles viviam naquele momento fazia com que eles, o medo inclusive de perseguição por seus próprios parentes, medo de não ter acesso àquilo que eles poderiam ter como cristãos e como cidadãos. Então, essas tensões são avaliadas pelo autor. E eu gostaria que você também pensasse, como igreja, hoje, em nossos dias, quais são as pressões que nós sofremos e quais são os riscos que nós corremos. Porque o risco desses irmãos era de que eles virassem as costas, que eles desistissem a voltar aos velhos atos, a velha cultura que eles viviam. Então, eles haviam deixado, por isso, de progredir na fé. Eles haviam deixado de discernir o contexto e a palavra de Deus em suas vidas. Quando nós lemos lá em Hebreus capítulo 5, versículo 12, o autor diz assim: pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Olha só, pense quanto tempo você conhece o Evangelho, há quanto tempo você creu em Cristo? E como está a sua vida, como está a minha vida diante do Evangelho que nós conhecemos? Essa é uma reflexão, uma aplicação que nós vamos fazendo durante o caminho nessa exposição. Vamos continuar aqui. O autor da carta vem, desde o capítulo 9, no versículo 1, discorrendo sobre o santuário terreno e o celestial, quando no capítulo 9, versículo 26, diz que Jesus Cristo se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado e abriu o caminho quando ofereceu uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos. Então, no capítulo 10, versículo 19, o autor diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Aqui, crianças,
Sabe o que Jesus fez? Havia uma separação entre o povo de Deus e o próprio Deus. Os sacerdotes e o sumo sacerdote, eles agiam como intermediários, eles faziam, sabe, ele dava a mão do povo de Deus e dava a mão para Deus. É como se fosse mais ou menos assim. Ele fazia que eles conversassem. O sacerdote representava o povo diante de Deus. E também o que Deus dizia para o povo. Mas havia uma separação. O povo de Deus não podia chegar na presença de Deus como hoje nós podemos. Nós podemos orar, falar com o Senhor, nós podemos chorar diante dEle, nós nos alegramos diante dEle. Mas aquele povo tinha uma separação, porque eles tinham algo que Deus aboliu, acabou na cruz, que é o pecado. Então, Jesus, quando ele se ofereceu na cruz, a Bíblia diz que o corpo, aqui o texto diz, que o corpo dele foi rasgado, assim como aquele véu, aquela cortina grande que havia, que fazia separação entre o lugar que o sacerdote podia chegar e o lugar que era chamado de Santo dos Santos, que só o sumo sacerdote podia chegar uma vez por ano. Jesus se ofereceu, ele se colocou em nosso lugar e nós temos hoje acesso à presença de Deus. Nós podemos dizer assim: Deus, Tu és o meu Pai, Tu és o meu amado, e podemos viver na dependência do Senhor e numa relação de que, pelo único que plenamente satisfez todas as coisas da lei, o Senhor Jesus Cristo. É por meio dele que nós podemos chegar diante do Pai. Então, voltando ao texto do boletim, se na antiga aliança, nessa antiga aliança que eu citei, das leis, das obras, era necessário um sumo sacerdote humano para oferecer diariamente sacrifícios, todos os dias, por si e pelo povo, agora não há mais necessidade, pois Jesus Cristo, o sumo sacerdote celestial, consumou sua obra quando se entregou, tornando realidade completa o Novo Testamento, o que era apenas sombra, o Antigo Testamento, abrindo um novo e vivo caminho de acesso direto a Deus Pai, no qual podem entrar os que creem. O autor conduz os seus ouvintes, e conduz a nós também, a concluir que se eles têm um sumo sacerdote sem nenhuma restrição temporal, ou seja, ele não está ligado ao tempo e à morte, ao envelhecimento, ele é atemporal, ele está em todos os tempos, e que abriu completamente o caminho a Deus, eles podem aproximar-se, como diz aqui o texto de Hebreus 10, 22, com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. A palavra que melhor traduz essa expressão sincero coração, no grego é aletinos cardia, que significa um verdadeiro coração. Mas o que é esse verdadeiro coração? Significa um coração regenerado, fundamentado pela fé no sacrifício de Cristo, que nos purifica a consciência, santificando por inteiro, como o profeta Ezequiel diz. Vamos juntos? Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos vos purificarei. Ezequiel 36, de 25 a 27. Então, amados, esse é o contexto, esta mensagem principal. Jesus Cristo é superior, Ele agora abriu o caminho de acesso ao Pai. Nós temos total liberdade em Cristo, nós temos o Espírito Santo, nós temos a vida de Cristo em nós. Só que, conforme está aqui, alguns membros haviam começado bem a carreira cristã, mas durante o caminho estavam oscilando na perseverança
para chegar ao ponto final. E perseverar é a palavra-chave, uma das palavras-chave da carta aos Hebreus. O texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 23, diz assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. A perseverança dos santos é a doutrina que afirma a permanência dos eleitos no caminho da salvação. O mesmo Deus que os salvou, os sustentará e os santificará até o fim. A perseverança na vida cristã é uma prova da salvação. A exortação aos irmãos é que permaneçam firmes em sua confissão da esperança, olhando para Cristo, pois é a imutabilidade de Deus que os garante. Parece tão básico para nós, não é? Parece tão evidente isso. Nós não temos como fazer outra coisa a não ser olharmos para Cristo. Embora seja tão fundamental, tão básico, tão lógico, muitas vezes nós passamos por provações, por questionamentos que nos fazem, de maneira sutil, repensar se nós somos de fato filhos de Deus e fazemos parte de uma igreja vitoriosa em Cristo. Esses irmãos estavam vivendo isso. E eles não eram, como eu já disse, cristãos recém-convertidos. Eram pessoas que já viveram um tempo. Já era para que eles estivessem num grau de maturidade muito maior. E por isso eu fiz aquela pergunta: há quanto tempo você crê em Cristo? E como está a sua vida, como está a minha vida em relação à firmeza na palavra de Deus? Eu peço que o Maurício coloque para nós aqui. Eu gostaria de colocar para vocês o que significa essa palavra perseverança dos santos. O que significa isso diante da soberania de Deus? O que significa então a soberania de Deus e a responsabilidade humana? Porque ao mesmo tempo que Deus é soberano, Ele diz assim: perseverem. Há uma linha teológica que diz assim, chamada hipercalvinismo, que diz assim: olha, se Deus é soberano, eu não preciso evangelizar, eu não preciso falar da palavra de Deus, porque afinal de contas, aqueles que hão de crer, crerão de alguma maneira. Mas espera aí, o mesmo Deus que é soberano em Cristo não nos disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura? E Isaías diz assim: como crerão se não houver quem pregue? Como ouvirão se não houver quem fale do evangelho? Então o Senhor nos chama a participar disso. O que significa então que esse mesmo Deus que permite que nós passemos por tribulações é o mesmo que nos sustenta firmes? Eu quero ler para vocês aqui, pode colocar por favor, Maurício. O capítulo 17 da Confissão Batista, de 1689, diz assim: os que Deus aceitou em seu amado, eficazmente chamados e santificados pelo seu Espírito, não podem cair do estado de graça, nem total, nem finalmente, mas com toda a certeza hão de perseverar nesse estado até ao fim e estarão eternamente salvos. Você crê nisso? Que a palavra de Deus, o Deus que não muda, garante a nossa salvação? Os eleitos estão salvos e permanecerão salvos? Esse é um dos itens da nossa confissão, da nossa comunidade. 2. Esta perseverança dos santos depende não do próprio livre-arbítrio deles, mas da imutabilidade do decreto da eleição, procedente do livre e imutável amor de Deus Pai, da eficácia do mérito e intercessão de Jesus Cristo, da permanência do Espírito e da semente de Deus neles, ou seja, em nós, da natureza do pacto da graça e de tudo que gera também a sua exatidão e infalibilidade. É garantido por Deus a nossa perseverança. 3. Eles, ou seja, nós,
Porém, pelas tentações de Satanás e do mundo, pelo predomínio da corrupção restante deles e pela negligência dos meios de sua preservação, podem cair em graves pecados e por algum tempo continuar neles. Incorrem assim no desagrado de Deus, entristecem o seu Santo Espírito e em alguma medida vêm a ser privados de suas graças e confortos. Segue. Têm seus corações endurecidos e suas consciências feridas, prejudicam e escandalizam os outros e atraem sobre si juízos temporários. Você e eu, em nós, isso aqui já é parte minha, acabou ficando escrito ali. Você e eu, em nós mesmos, somos inteiramente volúveis e falíveis. Se fôssemos abandonados aos nossos próprios recursos para preservar, iríamos naufragar em nossa fé. Isto é certo. Vocês entenderam? Deus é soberano. Ele nos garantiu plena e poderosa salvação. E ao mesmo tempo que Ele nos garantiu isso, Ele nos diz assim: vocês perseverem, porque nós podemos ter uma vida satisfeita em Cristo, ou nós podemos viver uma vida totalmente abaixo daquilo que Deus quer para nós. Inclusive nessa confissão dizendo de pecados, de julgamentos, de prejuízos em nossa vida, uma vida totalmente desprovida da suficiência dessa graça de vitória em Cristo, porque nós negligenciamos a verdade do Evangelho. E esses irmãos estavam nesse contexto, nessas pressões que faziam que eles pensassem: o que nós vamos fazer? Nós estamos sendo perseguidos, nós temos agora que comprar comida no mercado, mas eu já não posso entrar no mercado porque eu sou cristão, já não permitem, eu estou sendo boicotado nas relações familiares. Era esse o contexto. Os primeiros leitores da carta estavam sendo desafiados a perseverar e por isso rejeitados. Eles ou voltariam às velhas práticas e costumes judaicos para serem aceitos, ou eles permaneceriam firmes. Uma boa avaliação da fidelidade ao Evangelho e da intensidade da rejeição que um cristão pode sofrer por seu testemunho é observado no tipo de relacionamento que tem com pessoas que não creem em Jesus Cristo. Bom, agora eu quero fazer aqui uma aplicação com os irmãos. Nós entendemos que esses leitores da carta, nós estamos olhando lá para trás, eles foram desafiados a perseverar e por isso rejeitados, ou voltar às velhas práticas. Agora vamos pensar sobre nós. Quão profundo é o meu e o seu testemunho cristão junto a pessoas não cristãs do nosso relacionamento? Gostaria que você pensasse um pouquinho sobre isso agora. Quão profundo é o nosso testemunho cristão junto a pessoas não cristãs do nosso relacionamento? Segundo, você costuma frequentar festas e happy hours com não cristãos e ser bem aceito? O que eu quero dizer com isso? É tudo normal? As pessoas com que você frequenta nessas festas, você é bem aceito? Ou as pessoas, pelo seu testemunho de Cristo, se sentem incomodadas e deixam até de convidar você? Se está tudo bem, se quando surgem assuntos difíceis de moral, de ética, você se posiciona? Você se posiciona mediante a palavra de Deus? Ou fica quieto, dá uma risadinha de vez em quando acontece alguma piada desse tipo? Como que nós nos posicionamos nesses momentos? Terceiro, quando assuntos relacionados à moral, ética e valores são tratados com pessoas não cristãs,
você faz afirmações baseadas nas Escrituras, omite-se ou tenta ser politicamente correto? Esse é um aspecto bem prático da fé cristã. Por que eu estou fazendo esse questionamento para vocês? Para mim também. Porque os leitores da carta aos Hebreus, eles tiveram que se posicionar. E por isso havia rejeição. Nós sabemos de famílias que, quando acontecem as festividades, agora no final do ano, muito acontece isso, nós não somos chamados para estar juntos. Agora sim, nós não somos chamados porque nós somos chatos, pirrônicos, ou nós somos rejeitados, porque quando acontecem algumas coisas assim, que são contrárias à palavra de Deus, nós dizemos em amor, não, olha, a palavra de Deus diz assim, eu creio assim. Ou nós dizemos, não, tudo bem, legal, né? Cada um pensa do jeito que quiser, na verdade. Tudo é muito relativo, cada um tem a sua verdade. Muitos dos primeiros leitores, eles tiveram seus bens confiscados. Eles foram expulsos dos meios de seus familiares que se opunham à fé cristã. E ainda eles estavam perdendo todos os benefícios que um judeu praticante do judaísmo tinha na sociedade judaica. Então, tornar-se um cristão significava virar as costas para as tradições familiares judaicas, arriscar-se a perder o trabalho e a casa. Por isso eles tinham a tendência de serem levados a ensinos novos e estranhos. Havia o perigo de apostatarem da fé e o cerco estava apertando. Todos da congregação precisavam ficar firmes para o que poderia vir pela frente. E nós hoje também, como igreja, precisamos permanecer firmes para as coisas que virão pela frente. Eu creio que Deus tem nos alertado em relação a isso, a não vivermos negligentes. Voltando ao texto, uma das características marcantes da igreja é a reunião dos membros, é como nós estamos aqui agora. Outra bem importante é o entendimento de que cada membro do corpo, ao decidir fazer parte da membresia, assume livremente a responsabilidade da edificação e do auxílio de outros membros. O que diz o versículo 24 de Hebreus 10. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. A palavra aqui, estimular, ela é dita também em 3 outros textos do Novo Testamento, com uma intensidade que dá a ideia de provocar. Aqui esse estimular é provocar, no sentido até de raiva, para a gente ter uma ideia da intensidade que ele está dizendo aqui. Ele diz, provoquem o amor e as boas obras, sejam intencionais nisso. Então, é o contrário, amados, é totalmente ao contrário de nós virmos aí em nossa reunião, frequentemente virmos a esta reunião, sentarmos no banco, ouvirmos e irmos embora para o próximo domingo estarmos novamente juntos. A igreja, ela não acontece somente aos domingos. Nós temos irmãos que estão se dedicando a visitar outros em hospital. Nós temos irmãos se dedicando a pegar uma cesta básica a levar para outros. Nós temos irmãos durante a semana se preparando para ensinar a palavra às crianças. Nós temos outros auxiliando uma família numa dificuldade. Não existe essa coisa de você ser um cristão somente de domingo. Um cristão sem compromisso. E por isso, nós precisamos provocar uns aos outros em amor, dizendo assim, amado, você vem domingo, às vezes você chega e sai antes mesmo do último cântico, porque você não quer nem conversa com alguém. Você realmente tem certeza que você faz parte da igreja de Cristo? Nós temos uma característica que eu quero abrir aqui nesse próximo parágrafo. Mesmo nos nascidos de novo, a natureza terrena tem uma forte inclinação para o egoísmo e o individualismo. O caso, por exemplo, de Evódia e Síntique, em Filipenses 4:2,
é emblemático porque mostra a necessidade do espírito da cruz nos relacionamentos dos membros da igreja. Por isso, é necessário levar o morrer de Cristo, como diz Paulo em 2 Coríntios 4:10, para que a vida dele se manifeste em nós, nos santificando. Considerarmos uns aos outros é outro aspecto prático da fé cristã que não pode ser negligenciado. Então, crianças, se vocês perceberem que outras crianças não estão participando da reunião, pergunta assim: cadê o meu amiguinho lá? Ele não veio domingo passado, não veio hoje também. O que será que está acontecendo? Então, agora adultos, pensem assim: cadê meus amiguinhos? Onde é que estão os meus irmãos? Como eles estão passando? É claro que não dá para uma pessoa fazer isso com todos, mas nós temos pessoas mais afins, mais próximas uns dos outros. Provoquem o amor e as boas obras. É isso que o texto está nos dizendo. E aqui, a palavra que nós vemos nessa ênfase, nesta citação de Evódia e Sintique, nós temos aqui um termo que é discórdia. Sabe o que significa discórdia? Primeira parte, o dis, quer dizer fora. E esse córdia é de cardia, de coração. É o que está fora do coração. É uma luta, uma oposição. E quando acontece isso no nosso meio, essa discórdia, a igreja sofre. Eu gosto muito de uma frase que eu ouvi há muitos anos aqui na igreja: eu quero ser parte da solução do problema e não parte da causa do problema. Só que isso exige que nós tenhamos a marca de Cristo em nós, que é a obra da cruz, é o levando sempre por toda parte o morrer, para que a vida de Cristo se manifeste em nós. Nós precisamos admitir, nós somos individualistas. Aqui pode estar vazio, chega um na reunião de quarta-feira, senta sozinho lá, né? Aí o próximo, poderia sentar mais próximo, senta no outro canto. E aí nós temos que pedir: irmãos, vamos chegar mais perto, vamos ficar junto. Por que isso, não é? Então o Senhor precisa trabalhar em nós a santificação, para ir tirando, despojando isso de nós. Todos os cristãos, eles são chamados a uma fé viva, uma fé ativa, uma fé que produz amor. E em nenhum momento essas boas obras, elas querem dizer obras meritórias, ou que acrescentam alguma coisa à nossa salvação. Não, elas são fruto da vida de Cristo em nós. Elas evidenciam o verdadeiro amor, a verdadeira fé em Cristo. Então, quando nós encorajamos uns aos outros, nós estamos dizendo aos outros irmãos, verdadeiros crentes da igreja, a perseverarem na sua fé. O perigo do esfriamento está em deixar de considerarmos-nos e de nos estimularmos mutuamente ao amor e às boas obras. Geralmente, isso acontece por causa da autossuficiência ou de problemas relacionais não resolvidos. A raiz de amargura, se não for arrancada, poderá levar um irmão ao esfriamento espiritual. Os destinatários da carta tinham a prática das boas obras, mas havia o perigo de focarem somente em si mesmos, abandonando os demais irmãos. A participação na reunião de adoração do povo de Deus é outra evidência da fé e o primeiro dos meios públicos da graça. E o capítulo 10, versículo 25, parte A, diz: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. O autor da carta evidencia que não é possível sermos encorajados e instruídos mutuamente se estivermos sozinhos. É da natureza da igreja de Cristo se reunir. Mas por que alguém vai à igreja, entre aspas? É por tradição, obrigação, ou por achar que ser membro da igreja é simplesmente ter o nome no hall de membros? Não seria mais fácil ficar em casa e cultuar a Deus no conforto de sua casa sozinho, sem ninguém para incomodar? Afinal, nós podemos ler a Bíblia e orar individualmente. Não é verdade isso? Só que a interação mútua da comunidade cristã
é absolutamente essencial. É essencial que nós nos reunamos com outros cristãos. E se uma pessoa quer ser encorajada no desenvolvimento da sua espiritualidade, é necessário reunir. Não existe igreja que não se reúne. O que não se reúne não é igreja. Quando nós estamos aqui, não é simplesmente estarmos um ao lado do outro. E também não termina quando termina o nosso tempo aqui. Deve continuar. Eu tenho o prazer de ter comunhão com os irmãos, de ir na casa de um, de fazer uma refeição juntos, de orarmos juntos, de chorarmos juntos. Isso é tão bom. E é algo que Deus preparou para nós. Então, essa questão que nós enfrentamos constantemente é a ideia de que nós conseguimos viver sozinhos. E não dá. Não dá. Por isso Cristo criou a igreja. E Ele é o cabeça dessa igreja. A nossa necessidade é de perseverarmos. Perseverarmos. É possível encontrar vários motivos para cultuar em casa e não com outros irmãos no culto público. Mas esse tipo de cristianismo solitário e insociável é inconcebível pelo autor de Hebreus, que aponta para o dia da vinda do Senhor, que se aproxima e admoesta os negligentes sobre o perigo da apostasia. Então, no versículo 25, parte B, ele diz: antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Essa expressão significa vigilância e prontidão para a volta do Senhor Jesus Cristo. João, no capítulo 2, versículo 28 da primeira carta, diz: filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Isso pode ser considerado uma exortação geral para que todos os cristãos se reúnam regularmente. Porque é justamente na reunião dos santos que nós somos fortalecidos, somos confortados, somos nutridos e nós adoramos coletivamente. Porém, também pode ser visto como um encorajamento para que nós, ao passarmos por tempos de perseguição, possamos permanecer firmes diante da tentação de nos isolarmos e de evitarmos essa comunhão aqui. O texto de Apocalipse, que eu lembrei, capítulo 2, versículo 10, diz assim: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Adorar a Deus juntos é a razão pela qual fomos criados para glorificá-lo no mundo. 1 Pedro 2, 9 e 10 fala sobre isso. Desde a eternidade, na Trindade, passando pela formação do homem, lá em Gênesis 2, 18, até a criação do povo de Deus, Gênesis 19, 6, e da igreja do Novo Testamento, Atos 2, 42 a 46, 4, 32 e 5, 42, o Senhor mostra que Ele sempre quis que os seus estivessem juntos. A comunidade adoradora reunida. 1 Crônicas 29, 10 e a 11, faltou um versículo, um número aí, 10 e 11 diz isso. No entanto, é importante lembrar que ser membro da igreja local não quer dizer ser membro do corpo de Cristo. Somente o que está em Cristo faz parte da igreja. O contrário não é verdadeiro. Ou seja, fazer parte do hall de membros aqui não significa fazer parte da igreja de Cristo. É necessário o novo nascimento. É necessário que a pessoa morra em Cristo e ressuscite em Cristo para uma nova vida. É na reunião da igreja que afirmamos a fé em Deus. É na igreja reunida que cantamos, que ensinamos e somos ensinados. É na reunião do povo de Deus que exercemos os dons espirituais, ouvimos a exposição das Escrituras, oramos e participamos da ceia do Senhor e do batismo. Não somente somos lembrados da nossa miserabilidade, mas acima de tudo, de nossa identidade em Cristo. A comunhão cristã é um concerto de corações,
em conformidade e convergência com a palavra de Deus, na suficiência de Cristo e com a direção do Espírito Santo. Se você é um cristão, já faz parte da família de Deus e não tem a opção de querer ou não se reunir para adorar. A carta aos Hebreus descreve a superioridade de Jesus Cristo sobre um sistema religioso e faz o chamado a perseverar na fé, juntos em Jesus Cristo, diante da perseguição e da rejeição. O contrário da perseverança é o desânimo, é deixar a congregação dos santos, desviando-se do verdadeiro evangelho da graça de Deus em Cristo. A questão é, se você e eu desejamos sair da indolência e ser parte da solução dos entraves do relacionamento familiar e eclesiástico. Então a questão é essa: se você e eu queremos sair desse estado e queremos de fato viver a harmonia, a unidade do relacionamento em Cristo Jesus. Eu quero nesta manhã deixar isso enfático para os irmãos. Recentemente eu vi um irmão que eu não sei o motivo, se distanciou. Ele não está, creio eu, fora da pessoa de Cristo, porque quem está em Cristo não tem como sair de Cristo. Mas ele está, assim como um soldado que está com o batalhão todo na guerra, e esse soldado ele se distancia do grupamento, ele está totalmente vulnerável. Ele não está sendo protegido, ele não está sendo alertado, porque ele está longe. Ah, mas eu assisto a reunião pela internet. Joia, mas nós não estamos assistindo você. Eu não vejo você. Eu não tenho comunhão com você. Mas também aqueles que frequentam aqui. Não basta, você agora pode pensar assim, não, mas eu venho toda reunião. Ok, mas não é só isso. Nós precisamos nos exortar ao amor e às boas obras. É viver o relacionamento cristão. Que o Senhor nos firme, fundamente, nos segure firme nele. Que nós sejamos sempre aquela luz que brilha como a luz de Cristo para iluminar esse mundo. Nós estejamos juntos para a glória dele no próximo ano 2024. Graças a Deus. Pai, muito obrigado por tua palavra. Nós sabemos que é o teu Santo Espírito que nos dá luz e entendimento. Sabemos que é mediante o teu Santo Espírito que nós teremos a revelação dessa verdade, que aqueles irmãos da igreja, para quem o autor de Hebreus escreve, eles também precisavam. E o Senhor deixou isso escrito para nós hoje, para que também fôssemos edificados por tua palavra. Bendito seja, Senhor, te agradecemos por tua palavra, por tudo que o Senhor nos concedeu como igreja nesse ano de 2023. E pedimos, Pai, que nós sejamos mais aquecidos ainda por tua palavra. O Senhor descortinando o nosso coração, nos fazendo despojar das coisas dessa natureza terrena, nos santificando, nos fundamentando, nos firmando em Cristo Jesus, para a tua glória, para a edificação da tua igreja e para a salvação dos perdidos. Nós pedimos isto, que a primeira igreja batista em Londrina seja firme no Senhor, confessando a Cristo, não sendo negligente, mas firme na proclamação do Evangelho, discernindo todas as coisas por teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém.